Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade, nos ajuda a entender estes movimentos. Um ótimo dia a você, Paula. Me ajude, minha cara. O que está acontecendo com o dólar depois de uma queda abrupta, surpreendente nesse comecinho de ano, que levou lá para casa dos R$ 5,20? O que motiva estas altas no mundo, este fortalecimento da moeda americana? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que acompanham. Movimentos extremos, né? Movimentos bem fortes do dólar mesmo, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Tem alguns fatores que motivam esse movimento. Primeiro, tem uma questão um pouco mais estrutural e global mesmo, que é uma busca por ativos alternativos ao dólar e alternativos ao mercado americano como diversificação. A gente não tem uma visão de que existe uma substituição do dólar com esse papel de moeda global, mas sim é uma visão de longo prazo, um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo, mas que se intensificou no ano passado. E aí, quando a gente fala de Brasil e de emergentes, esse movimento é ainda mais intenso por alguns motivos. O primeiro é uma diversificação também de tese. Então, a gente está em um mercado exposto à economia real, à economia mais tradicional, digamos assim, e também existe uma busca por ativos de proteção e de descorrelação com a inteligência artificial, que é o maior foco, né, a grande concentração da Bolsa Americana nesse momento. E também existe o fator do diferencial de juros. Aqui no Brasil, a gente tem um dos maiores juros reais do mundo, né? Estamos com a Selic em 15%. Isso traz aí uma vantagem muito grande para quem toma moeda em juro mais barato, vende moeda de juro mais barato, compra moeda de um juro mais caro, né? É o chamado carry trade. Isso traz algum fluxo para o Brasil também. Por fim, tem a tese dos mercados emergentes. O Brasil, a América Latina, está relativamente fora de algumas das discussões comerciais, algumas das tensões comerciais que começaram nesse governo Trump se intensificaram e voltam, né? É uma volatilidade bem forte e uma busca aí por estar um pouco livre dessas discussões, protegido dessas tarifas e dessas tensões geopolíticas, ajuda também mercados emergentes, incluindo o Brasil. Então, estamos muito bem posicionados, o dólar enfraquece globalmente, né, estruturalmente, mas aqui no Brasil tem alguns fatores que estimulam ainda mais esse fluxo estrangeiro para o país. Só em janeiro a gente teve metade do fluxo estrangeiro de todo o ano passado, e o ano passado já teve um fluxo relativamente forte, positivo. Então, realmente é uma corrida por compra de Brasil que a gente vê nesse começo de ano. O que vem para o Brasil está buscando, Paula, qual que é a tese dessa galera que está comprando o Brasil? A gente viu o Ibovespa, agora eu consegui encontrar onde está a variação do índice, na casa dos 182 mil pontos no dia de hoje, mais uma alta de 0,25%. Esta é a movimentação atual do índice. A gente viu uma valorização abrupta de 120 mil até os 180 em um curtíssimo espaço de tempo. Um índice que estava há muito tempo travado naquela casa dos 120 mil. A gente viu anos e anos, o tempo passava, os Estados Unidos batiam novos recordes, o Japão batia novo recorde, na Europa também, e a gente ficava de lado. O que está trazendo investidor para comprar Brasil neste início de 2026? O primeiro motivo é até um pouco contraintuitivo com a resposta que eu trouxe anteriormente, que é a expectativa de queda de juros. Então, se o juro elevado traz o carry trade, né, esse diferencial de juros positivo com o juro dos Estados Unidos, a queda de juros traz uma perspectiva positiva para as próprias companhias. Historicamente, a gente vê uma correlação bastante razoável entre altas da Bolsa e quedas da Selic, e isso tem, claro, um embasamento econômico, né? Fica mais barato para as empresas tomarem crédito, mais barato para os consumidores comprarem, né? Isso roda a economia, então pode trazer ali um movimento positivo para a Bolsa, essa expectativa de queda de juros que provavelmente já vai começar na próxima reunião do Copom. Fora isso, você mesmo mencionou, a Bolsa Brasileira ficou estacionada por um bom tempo e os mercados já viam a Bolsa Brasileira como barata. A questão dos ativos baratos de Bolsa é que não necessariamente eles vão voltar para o preço justo, né, considerado justo. Mas, nesse caso do Brasil, existem motivos para acreditar que ele pode voltar sim para o preço justo, né, e o mercado estava esperando ali alguns gatilhos para isso acontecer.
tem esse posicionamento geopolítico, tem essa expectativa de Selic mais baixa e tem também projeções de lucros para as empresas. Olhando para o micro mesmo, as expectativas é que as empresas consigam entregar resultados bastante promissores esse ano. Ano passado já foram boas temporadas de resultado e para frente, né, o micro, os fundamentos mesmo das companhias estão bastante promissores. A gente já está retornando para a média histórica de preço sobre lucro. Estamos próximos disso. Passamos alguns anos, longos anos, bem abaixo dessa média de preço sobre lucro e agora a gente está chegando perto, né, da média dos últimos 20 anos. Isso pode indicar que esse movimento de altas vai começar a ser um pouco mais seletivo, uma busca por papéis que realmente tendem a apresentar crescimento e não só esse retorno à média. Então é algo para ficar de olho também. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para efeitos Estados Unidos, agora temos uma proposta de um grande bloco econômico para explorar terras raras. Brasil vai ficar entre as cordas, porque faz negócios com os Estados Unidos, faz negócios com a China. A gente não sabe como é que vai virar essa história. Não especificamente falando sobre este movimento, mas sobre política comercial americana. É grande incógnita para este ano, a gente não sabe quais serão os próximos passos de Donald Trump. Afinal, foi o principal driver aí para mercados mundiais no ano passado. Pois é, isso é um dos movimentos que tendem a continuar trazendo algum fluxo para cá. Essa diversificação do dólar tem muito a ver com essa incerteza, né? Muito difícil de saber qual que vai ser o próximo passo do presidente Donald Trump. Essa neutralidade do Brasil ajuda bastante no nosso posicionamento perante o estrangeiro, né? O estrangeiro vê ali, esse país aqui tem alternativas caso os Estados Unidos resolvam dar uma congelada, né? Ou uma atitude ali fechando fronteiras, etc. Quando a gente olha para a União Europeia, para Reino Unido, por exemplo, não é tanto assim, né? As tarifas dos Estados Unidos machucam muito mais os países europeus, por exemplo, e justamente por isso está até acontecendo um movimento deles de começar a se abrir para outras economias. Então, sim, é um dos grandes temas do mercado ainda esse ano. Aparentemente, o mercado continua dando aquele benefício da dúvida, né, no sentido de possivelmente o Trump vai continuar voltando atrás dos movimentos que são menos aceitos pelo mercado, mas é muito difícil de cravar que ele não vai tomar outras decisões impopulares. E agora ainda tem outro ponto, né, que as tarifas comerciais podem ser questionadas na justiça, elas estão sendo questionadas na justiça e elas podem ser consideradas ilegais da forma como elas foram aplicadas. Se isso acontecer, essa decisão pode ser retroativa e os Estados Unidos vão ter que devolver dinheiro que foi arrecadado com essas tarifas. E aí gera uma outra preocupação, que é a situação fiscal, né? São valores que estão ajudando a cobrir um grande rombo fiscal nos Estados Unidos. Isso pode também, né, acelerar ainda mais essa busca por outros ativos alternativos ao dólar e encarecer taxa de juros americana, etc. É curioso, essa avaliação de que tombar as tarifas pode ser ainda negativo para os ativos americanos, mesmo com maior facilidade para importar produtos, melhores relações comerciais com outros países. Derrubar essas tarifas judicialmente pode ser ruim ainda para a Bolsa e principalmente para a moeda americana. Essa é a leitura que nós temos, porque isso pode acontecer. Está lá na Suprema Corte uma decisão jurídica que independe da vontade de Donald Trump. Pois é, isso, assim, negativo para as empresas nem tanto, porque é o que você mencionou, né? Ajuda ali nas relações comerciais, ajuda também para o consumidor, né? Desinflacionário. Mas quando a gente fala do fiscal, especialmente de títulos públicos americanos, né? Os treasuries ali, a gente vê um país bastante endividado e essa perspectiva de aumento do endividamento piora se a gente não tem a arrecadação dessas tarifas que agora entraram na conta. Então, teve um alívio das taxas de juros por conta dessa arrecadação também, falando em juros futuros, né? Os juros que o Fed decide, os juros de curto prazo, eles são mais influenciados pela inflação mesmo, mas os juros futuros são mais influenciados pela situação dos Estados Unidos como credor. Então, essa possibilidade de ter que devolver essa arrecadação traz um cenário fiscal um pouco mais complexo para os Estados Unidos e pode sim levar a um pouco mais de fuga de capital nesse sentido.
Inclusive, decisões da justiça que estão sob lupa da imprensa e do mercado mundial. Afinal, temos essa questão das tarifas, se Donald Trump pode ou não aplicá-las do jeito em que foram aplicadas, e também a decisão de demitir Lisa Ku, que o caso está na Suprema Corte. Caso seja decidida efetivamente a demissão da diretora do Fed, isso pode gerar mais discussão ainda sobre o poder de Donald Trump de mexer com essas cadeiras da principal autoridade monetária do mundo. Então são duas que estão por lá, estão penduradas ainda na justiça americana e vão definir rumos para o mercado financeiro neste ano. Paula Zogby, estrategista-chefe da Nômade, que prazer tê-la por aqui, minha cara. Sempre bem-vindo, um bom trabalho a você e toda a equipe. Prazer é todo meu, contem com a gente, ótimo trabalho para você e todos. Valeu, até uma próxima.